Deus, aqui estamos, né, juntos como igreja do Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. É como é sabido dos irmãos, nossos pastores, né, por um motivo mais que justo, né, não estão aqui nessa noite. Mas temos certeza que esse momento estão onde eles estão com o coração ansioso, né? Porque está acontecendo o culto. Né? E louvado seja Deus pela vida dos nossos pastores, e louvado seja Deus pela sua vida, que aqui está. Amém? Né? Louva a Deus pela vida dos nossos visitantes, irmãos, né, que estão nos visitando, né, nessa noite. Antônio Coelho, amém, glória a Deus. Vitória Oliveira e Pedro Caio, amém, glória a Deus, aleluia. Giovana e Felipe, amém, glória a Deus. Simara, Rebeca e Adriano, amém, glória a Deus. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Como nós falamos para eles, irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Fique para sempre, aleluia, glória a Deus. Que bom, né, que você está aqui nessa noite. Quero falar para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, que nós escolhemos o melhor lugar para estarmos. Amém? É na casa do Senhor, é na presença do Deus vivo. Esse Deus que pode todas as coisas. Amém? Esse Deus que, apesar de nossas falhas, ele nos ama. Amém? E cuida de cada um de nós e quer o melhor para cada um de nós. E que nós, nessa noite, mais uma vez, viemos abrir o nosso coração para Deus. Deixar que o Espírito Santo de Deus venha falar ao nosso coração. Amém? E que nós, nessa noite, viemos sair daqui, né, renovados. As nossas forças, a nossa esperança, a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Né, que Deus venha, né, tomar conta deste lugar, tomar conta deste ambiente e que a vontade de Deus seja feita. Eu confesso para os irmãos que tá calor, mas irmão já ia aqui na barriga tá fria, viu? Eita, tá fria, porque não tem jeito. Né? A gente, né, mas a Deus toda honra e glória. Amém? Sem mais palavras, irmãos, hoje nós vamos meditar um pouco, né, no livro de Jeremias, né, do capítulo 1, a partir do verso 4. Amém? Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 4. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos acompanhar a leitura aqui no telão. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra é assim: o Senhor me deu, eu o conheci, falo, no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o saberei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou-me na boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações, reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Então o Senhor me disse: o que você vê? Eu respondi: vejo um ramo e uma ameixa. Você viu bem, disse o Senhor.
Isso significa que estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Então o Senhor falou comigo outra vez e perguntou: O que vê? Agora, respondi: Vejo uma panela fervendo, derramando-se do norte para cá. O Senhor disse: Terror vindo do norte, ferverá e se derramará sobre o povo desta terra. Ouça, estou convocando todos os exércitos dos reinos do norte. Eu, o Senhor, falei: eles colocarão seus tronos junto aos portões de Jerusalém, atacarão seus muros e todas as outras cidades de Judá. Pronunciarei julgamento contra meu povo por toda a sua maldade, por terem me abandonado e queimado incenso para outros deuses. Adoram ídolos que fizeram com as suas próprias mãos. Levanta-se e prepare-se para agir. Diga-lhes tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles, senão o farei perecer medroso diante deles. Pois hoje eu o fortaleci como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro ou um muro de bronze. Você enfrentará toda esta terra, aos reis, os oficiais, os sacerdotes e o povo de Judá. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois estou com você e o protegerei, eu, o Senhor. Amém? Aleluia. Jesus. Feche os seus olhos nesse momento, né? Curve a sua cabeça. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, não para que a nossa vontade seja feita, mas aqui estamos, Senhor meu Deus, para que a tua vontade seja feita, Pai. Senhor, acabamos, Senhor, de ler a tua santa palavra, Senhor. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós lhe pedimos, Pai. Senhor, fala conosco. Ministra, meu Deus, ao nosso coração, Senhor, meu Deus. Pai, que a tua vontade, Senhor, seja feita neste lugar. Que a tua vontade, Senhor, meu Deus, seja feita, Pai, em nossas vidas. Meu Deus, nós clamamos, Senhor, por ti. Clamamos, Pai, pela tua presença, Senhor. Pai, abra o nosso coração. Abra, Senhor, meu Deus, o nosso entendimento, Senhor. E que o teu Espírito Santo, Pai, venha falar conosco, Senhor. Assim nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amada igreja, né, aqui no começo, né, desta palavra, deixa eu só abrir bem aqui a Bíblia aqui, que eu estava acompanhando no telão. Aleluia, Jesus. Né, Deus chega para Jeremias, né, e convoca Jeremias, né, a pregar, a levantar ele como um profeta, como um homem que vai anunciar a palavra de Deus. Amém? Né, e Deus, né, ele está à procura de homens e mulheres a anunciar a sua palavra. Amém? Né, então eu quero dizer para você, você não está aqui em vão. Nós não estamos aqui em vão. Amém? Nosso Deus nos trouxe aqui por um motivo. Aleluia, glória a Deus, né? E ele está à procura de homens e mulheres, né, para anunciar a sua santa palavra. Glória a Deus, aleluia. Então aqui Deus, né, chega para Jeremias ali numa época, irmãos, que não é diferente, né, da de hoje. Aonde o povo estava preocupado com si mesmo, aonde o povo estava amante de si mesmo, né? Cada um preocupado com si.
Não, se eu estiver bem, o outro, eu não estou nem aí. Eu quero saber que eu estou bem. Né? E um povo que ali no final da palavra a gente vê um povo ali que já estava totalmente fora dos caminhos, adorando imagem, criando ídolos. Um povo que estava amante de si mesmo. Amém? Né? E nós vemos que hoje essa situação não é diferente da nossa. Amém? Glória a Deus. Então Deus vai até Jeremias e o chama, né, para anunciar, para falar a sua palavra. E o que é que Jeremias faz, irmãos? Aquilo que a gente sempre faz quando Deus fala conosco. Porque quando Deus nos chama, né, e eu tenho certeza que aqui tem homens e mulheres que já ouviram a voz de Deus, que Deus já chamou, e a gente, o que é que a gente faz? Eu me coloco também nesse meio. A gente já se diminui, não é verdade? A gente já diz, não, isso não é para mim, não. Isso é para o pastor, é para a pastora, isso é para o líder, isso é para o irmão A, para o irmão B. E a gente já vai dessa forma, né? Se diminuindo, né? Se colocando incapaz. Amém? Mas o que eu e você temos que entender nessa noite é que quem nos capacita é aquele que nos chama. Amém? Glória a Deus. Quem nos capacita é Deus. Então Deus, ele nos conhece. Ele sabe da minha, ele sabe das suas limitações. No começo da palavra é bem claro. Deus chega a Jeremias e fala: eu te conheço desde a tua formação. Quando você estava sendo gerado lá no ventre da sua mãe, eu já te conheci. E lá eu já te separei. Aleluia. Então eu quero falar para você, meu irmão, que está aqui nessa noite. Deus já te separou. Amém? Desde lá do ventre da tua mãe, Deus já te separou. Deus já criou a um homem de Deus, a uma mulher de Deus, alguém que vai levar a boas novas. Né? E o que cabe, irmão, a nós, né? Dar o primeiro passo. Né? Jeremias, você vê que ele já foi, Senhor, mas eu sou uma criança. E de fato, ele era um jovem. Né? Mas Deus não está preocupado se você tem 10 anos, se você tem 15, ou se você já está com 100. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado se você é graduado ou pós-graduado. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com a sua correria, que é uma desculpa, Senhor, eu não posso. Minha vida é muito corrida. Eu não tenho tempo. Irmão, Deus não está preocupado com isso. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, o que Deus quer de nós é uma atitude. Amém? Porque quem vai fazer é Ele. Porque a Ele toda a honra, pois a Ele toda a glória. Então é Deus que vai fazer, não sou eu, não é você, é Deus. Amém? É Deus que vai fazer, é Deus que vai capacitar, é Deus que vai direcionar, é Deus que vai te dar a palavra, aleluia. Mas aí o que você tem feito? O que nós temos feito com o chamado de Deus? Nós temos dado desculpas, ou a partir de hoje, uma desculpa? Deus está nos falando que nos conhece, sabe das nossas limitações, sabe das nossas capacidades. Deus nos conhece por inteiro, meus irmãos. Deus nos conhece até melhor do que nós mesmos, amém? Então, se Deus te chama, vá, dê o primeiro passo. Permita-se ser usado por Deus.
Não coloque obstáculos. Não coloque dificuldades. Não se julgue incapaz. Verdadeiramente nós não somos capazes. Mas aquele que capacita é quem nos chama. Amém? E a partir do momento que nós aceitamos o chamado de Deus, ele começa a fazer, ele começa a agir. E as coisas, irmãos, começam a acontecer não ao nosso jeito, não à nossa maneira, mas à maneira de Deus. A maneira que Deus quer conduzir. Porque muitas vezes nós queremos fazer ao nosso jeito e não vai dar certo. Você vai se afadigar, você vai cansar e as coisas não vão acontecer. Mas quando nós abrimos nosso coração para Deus, Senhor, eis-me aqui. O Senhor sabe das minhas limitações. O Senhor me conhece, mas eu usa. E esse é o nosso maior medo, irmão, como crente, como servo do Senhor, como homem de Deus, como uma mulher de Deus. Na nossa oração, nós abrimos a nossa boca e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Irmãos, e Deus está ansioso por homens e mulheres, né, que estejam dispostos a cumprir com a palavra de Deus, a cumprir com o evangelho de Deus. Amém? Glória a Deus. Então Deus nos conhece. Não adianta nós querer justificar algo para Deus que nós não podemos, que nós não conseguimos, que não é para nós. Se Deus está chamando, irmãos, é para você. Aleluia, glória a Deus. Deus sabe dos nossos medos, sabe dos nossos traumas. Deus sabe da luta que você está passando. Deus sabe da dificuldade que nós temos. Deus sabe de todas as coisas, mas Deus está chamando. Aleluia. Deus está chamando. E se Deus está chamando, meu irmão, né, se coloque na posição. Deixa Deus te usar. Permita-se ser usado por Deus. Né? Permita, né, Deus te usar e levar a palavra dele, né, a pessoas que estão precisando. Irmãos, né, a palavra de Deus está a se cumprir. Basta você dar uma olhada ao redor. A palavra de Deus está se cumprindo. E você, eu, o que nós estamos fazendo? Qual atitude nós estamos tomando? Ah, não, irmão evangelista, eu toda quarta estou no culto, domingo eu estou no culto, eu vou para celas, né? Dificilmente não perco o culto, estou sempre presente. Mas você acha que é só isso que Deus está te chamando? Só para você estar presente no prédio, sentado à cadeira, ouvindo a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus? Irmãos, isso é importante, nós precisamos, amém? Glória a Deus. É importante que nós, como igreja do Senhor, nós nos reunimos, né, para adorar e para aprendermos no Senhor. Mas não é só esse o chamado que Deus tem para nós. Desde o ventre, a palavra é bem clara. Desde o ventre da nossa mãe, Deus já nos separou. Aleluia, glória a Deus. Deus já te chamou. Deus já te vocacionou. E o que falta? Às vezes falta a nossa atitude. Amém? Glória a Deus. Deus capacita, né, os seus escolhidos. Deus capacita. Aí muitas vezes você fala: "Não, mas eu ainda não me sinto capacitado. Eu ainda não me sinto pronto." Aleluia. E verdadeiramente, irmãos, nós nunca vamos nos sentir prontos, capacitados. Porque a partir do momento que nós começarmos a sentirmos, né, nós vamos querer fazer de nós mesmos. E as coisas vão sair do trilho. As coisas não vão andar do jeito que devem andar. Amém?
E o capacitar de Deus na minha vida, na nossa vida, só vai começar a partir do momento que nós dermos o primeiro passo. Não adianta nós estarmos sentados esperando, não. Eu vou, mas quando Deus me capacitar. Irmão, Deus está te chamando. Vá, vá que Ele vai lhe capacitar. Tenha fé, amém? Glória a Deus. Tenha fé de ir e cumprir com a palavra de Deus. E cumprir para com o seu chamado, aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Aqui mesmo Jeremias, né, do capítulo 1, versos 7 a 8, Deus deixa bem claro que Ele está no controle. As coisas não fugiu do controle de Deus. Por mais que a gente vê as coisas do mundo e a gente se entristece por cada coisa terrível que acontece, Deus está no controle. Amém? Deus, irmão, é quem está no controle. Deus não perdeu o controle. Aleluia, glória a Deus. Né? Mas eu e você precisamos ter fé. Fé na palavra. Fé no Deus vivo. Porque é fácil, irmão, a gente dizer que tem fé. Ah, não, eu tenho fé. Você crê, irmão? Creio. Você crê que Deus vai fazer, irmão? Creio. Mas e aí? Na primeira prova, a gente desanima. No primeiro obstáculo, irmão Belene, a gente olha, não, não é para mim não. Não é isso não, não era para mim não. E aonde está a nossa fé? A nossa fé está baseada em quê? Em nós mesmos? Ou está em Cristo Jesus? Aquele que pode todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Né? Então que nós possamos, irmãos, ir em frente. Deus nos chama a ir em frente. Deus não nos chama para nós ser um povo parado. Mas Deus nos chama e nos capacita e nos prepara para que nós vamos em frente, anunciando as boas novas. Ah, irmão evangelista, eu fui até ali, mas tem uma barreira. Ore a Deus. Coloque nas mãos de Deus. Deus vai entrar com a providência, irmão. Ou você não crê no Deus que pode todas as coisas? Porque nós, como servos do Senhor, às vezes eu sei que Deus olha para nós e dá aquela sacudida de cabeça, irmão Marcos. Oh, meu Deus. Sabe quando teu filho faz alguma coisa que te chateia, que você olha assim e diz, rapaz, né? E Deus, quando Ele olha para nós, como Ele tem ficado? Porque nós falamos que servimos, que adoramos, que cremos, né? No Deus poderoso, no Deus que fez os céus e a terra, o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural. E às vezes, irmão, coisinha tão pequena nos para. Às vezes, coisinhas, barreiras tão pequenas faz a gente parar. Aí parece que dá uma amnésia, que a gente esquece o Deus que nós servimos. A gente esquece que o Deus que nós servimos é poderoso para fazer, amém? O Deus que nós servimos é poderoso para cumprir. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ah, não, irmão Vanjo, eu já tenho um ano que estou orando e nada. Irmãos, ore mais um ano. For preciso, ore mais. Ore mais. Mas não desista. Não desanime na caminhada. Amém? Não desanime de levar a palavra de Deus. Não desanime de cumprir com o ID de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus tem grandes coisas, irmão, a fazer por meio de nós. Grandes coisas, né? E na nossa igreja, Deus tem falado já há um bom tempo. Grandes coisas Deus tem para fazer através da ICB Taquari. Amém? Glória a Deus.
CB Taquari, amém, glória a Deus, né? Grandes coisas. E às vezes a gente, uau, glória a Deus. Mas o que é que nós estamos fazendo para que essas grandes coisas sejam feitas através de mim e através de você? Amém? Né? Então, grandes coisas Deus tem para fazer e Deus vai fazer. Irmãos, não é uma coisa que eu e você temos que entender. Se Deus me chama para algo e eu, às vezes, começo e não termino, às vezes nem começo, aquele projeto de Deus não vai parar por minha falta de atitude. Aquele projeto de Deus não vai parar por minha falta de fé. Aquele projeto de Deus não vai parar, né, por minha falta de tempo, por minha falta de disposição. Amém? Se Deus me chama, se Deus te chama, e nós não nos levantar, ele vai chamar outro. Mas a obra de Deus não vai parar. O projeto de Deus não vai parar. Aleluia, glória a Deus. Então que nós viemos nos colocar, irmãos, na presença de Deus. Senhor, o Senhor sabe da minha correria, o Senhor sabe das minhas limitações, mas eu creio em Ti. E aqui eu estou. Me ajuda, me guia, me capacita, mas que eu possa alegrar o Teu coração. É uma coisa, irmãos, que eu particularmente, né, tenho pego nas minhas orações, Senhor, que eu possa alegrar o Teu coração. Porque é bom, irmãos, Deus alegrar o nosso coração, amém? Glória a Deus. É bom você ter um sonho, você querer alcançar ou conquistar algo, e você coloca nas mãos de Deus, e você crê, e você faz uma campanha, você faz um voto, né? E a bênção vem, e glória a Deus por isso, né? É bom quando a gente quer algo de Deus e Deus nos abençoa, não é verdade? Mas e nós? Estamos alegrando o coração de Deus? Nós temos preocupado em fazer o que agrada a Deus? Às vezes a gente só quer uma via de mão única, só que venha, só que venha. Mas aí de contrapartida, o que é que nós estamos fazendo? Amém? Né, que Deus, irmão, possa, né, a cada dia trabalhar nos nossos corações. E que a cada dia nós possamos nos tornar verdadeiramente servos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, mas precisamos dar, né, os primeiros passos. Deus tem projetos, Deus tem planos, Deus tem grandes coisas a fazer. Mas cabe a mim, cabe a você dar o primeiro passo, amém? Se nós não dermos, irmãos, o primeiro passo, como que Deus vai fazer? Porque Deus chama, né? E às vezes a gente está lá, não, Senhor, hoje eu não posso, né? Hoje, né, eu tenho isso para fazer, eu tenho isso para olhar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Senhor, eu não posso, né? As coisas não estão bem ou as coisas estão mal. E mais uma vez eu digo, irmão, Deus não está preocupado com o nosso momento que nós estamos vivendo. Deus ele está preocupado com a atitude que nós vamos tomar. Amém? Glória a Deus, né? Deus, ele tinha uma promessa, né, na vida de Abraão. Deus chama Abraão, né? E a Bíblia é bem clara. Abraão estava no meio dos seus, estava de boa, bem financeiramente, estava tranquilo, irmão Jair, lá de boa, prosperando. E o que é que Deus faz? Né? Sai do meio do seu, sai do teu conforto. Irmãos, às vezes a gente está no conforto e acha que não. Tá bom, e é bom estar no conforto. Mas às vezes, irmãos, se a gente não vigiar, o conforto leva à perdição. Às vezes Deus vai tirar nós do conforto para que o propósito dele venha a acontecer. Amém? Glória a Deus. Então imagina Abraão, tá ali de boa, tranquilo, prosperando, no meio dos seus ali, na sua terra. E Deus vai.
para um lugar que eu te mostrarei. Irmão, eu te pergunto, você, no lugar de Abraão, o que é que você faria? Né? Deus tinha promessa, fazer dele pai de multidões. Mas você acha que se Abraão tivesse dito, não, Senhor, aqui onde eu estou está bem, minha família está bem, eu tô prosperando, eu vou ficar por aqui. Você acha que o que que ia acontecer? Né? Deus ia parar o projeto dele ali ou Deus ia chamar outra pessoa? Irmãos, eu creio que Deus não ia parar o projeto dele. Mas se Abraão não se levanta, ele ia chamar outro. Amém? Glória a Deus. E uma coisa que eu e você precisamos ter fé. Né? Abraão, ele teve fé. Ele ouviu a voz de Deus e ele creu no que ele ouviu. E ele vai na palavra de Deus, né? Foi fácil? Não, irmãos, não é fácil. O evangelho de Deus não é fácil. O evangelho de Deus é para homens e mulheres forjados no Senhor. Amém? Para homens e mulheres que têm convicção do Deus que serve, né? E Abraão, né, Deus faz ali através de Abraão, né, a promessa dele, né? Mais um exemplo que eu coloquei aqui, Davi, né? Davi vai ali, menor da casa, ungido, rei. Aí ele podia se achar, né? Rapaz, eu sou um cara, já estou ungido, o profeta veio aqui e me ungiu, né? Mas ele vai ali à cidade, quem está lá? Um gigante, afrontando o povo de Deus, afrontando o nome de Deus, né? Davi poderia ter dito, rapaz, eu já estou ungido como rei, eu vou ficar quieto aqui, eu vou ficar quieto. Mas não, irmãos, aquilo incomoda Davi, porque é o nome do Deus vivo que está sendo ali defamado, né? E no nome do Deus vivo, né, Davi derruba o gigante. Amém? Então, irmãos, nós não podemos olhar aos nossos olhos naturais. Se a gente começar, irmão, a olhar aos nossos olhos naturais, a gente vai parar a nossa caminhada cristã. Se a gente olhar os nossos olhos naturais, a gente não vai ver o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós precisamos crer no sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. É um exemplo bom também de ser citado, José. José, desde muito novo, Deus começa a dar sonhos para ele. E ele começa ali a contar os seus sonhos para os seus irmãos. E aquele sonho começa a gerar no coração de seus irmãos ali um rancor, uma raiva por José. E a história é conhecida por todos, né? José acaba sendo lançado ao poço. Uns queriam matar e o outro tentou apaziguar. Não, vamos vender. E vende ele como escravo. Mas, irmão, José tinha tudo para jogar a toalha. Ele tinha tudo para dizer: não, eu não vou mais servir a Deus, eu não vou mais adorar a Deus. Olha o que está acontecendo comigo. Olha as promessas que Deus me deu, os sonhos que Deus me deu. E meus irmãos estão querendo aqui me matar, eu estou sendo escravo. Mas o que que ele faz? Ele continua firme e fiel para com Deus. Amém? Ele não olhou para a circunstância, ele não olhou para o que estava acontecendo com ele e nem para o que estava acontecendo à sua volta. Ele continuou fiel a Deus. E nós, irmãos, às vezes é o que deixamos a desejar. Nós estamos ali firme e forte, glória a Deus, aleluia.
Mas na primeira luta, na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, a gente já quer parar. Não, Deus não é comigo não, porque se Deus fosse comigo, né, eu não estava passando por essa prova, eu não estava passando por isso. Ei, irmãos, o evangelho de Deus não é assim. A nossa vida cristã não é assim. Então, que independentemente do que esteja acontecendo, se seja bom ou se seja mal, o nome de Deus não pode parar de ser glorificado e ser exaltado pelos seus filhos. Aleluia, glória a Deus. Não importa o momento que você esteja passando, não importa, meu irmão, a peleja que você esteja passando. Não pare de adorar, não pare de glorificar o nome de Deus. Não pare. José ali mesmo como escravo, vendido como escravo, foi ali parar na casa de Potifar. E a palavra de Deus diz que aquela casa prosperou por causa de José. Então, onde há um homem de Deus, onde há uma mulher de Deus que verdadeiramente é um adorador de Deus, há prosperidade. As coisas vão mudar, as situações vão mudar. Aleluia, glória a Deus. E como se não bastasse, ele vai parar numa prisão. E o que é que acontece? Quando um homem que serve verdadeiramente a Deus vai parar na prisão. Meu irmão, aquela prisão prospera. Você já pensou a prisão prosperar? Né, irmão Jair? Os cabas estão lá, todo mundo e aquele lugar prospera, cria harmonia, muda o ambiente, muda a atmosfera do lugar. Então é para isso que Deus tem me chamado, que Deus tem te chamado. Que não importa o lugar que nós estejamos, mas aonde nós estivermos, haja mudança. Aonde nós estivermos, a atmosfera celestial. Deus esteja presente, esteja trabalhando, aleluia, glória a Deus. Né? Então nós queremos muitas vezes chegar aonde José chegou, mas esquecemos o processo que José passou. Você daria conta de passar o que ele passou e permanecer firme na presença do Senhor? Analise um pouco, irmão. Analise um pouco, irmão. A sua fé, a sua caminhada com Cristo. Quantas vezes nós temos sido falho na nossa fé? Quantas vezes nós temos sido falho na nossa caminhada? Aleluia, glória a Deus. Mas Deus está dizendo: eu te conheço, eu te chamo, eu te capacito. Meu irmão, é Deus que faz. Somente creia. Somente se coloque na posição correta. Somente se coloque no lugar que Deus está mandando. Porque é Ele que vai fazer. Aleluia, glória a Deus. Então, geralmente, o cristão tem disso. Na primeira luta, a primeira dificuldade, o que é que vem? Vou desistir. Vou parar. Esse negócio de ir para a igreja, eu estou indo para a igreja e as coisas estão dificultando ainda mais, irmão Marco. Misericórdia. Irmãos, nós temos que entender que na nossa vida, nós precisamos passar por processo. Na nossa vida cristã, nós precisamos passar por processo. Etapas. Etapas que Deus permite nós passar. Às vezes não, às vezes são coisas que nós mesmos provocamos com as nossas escolhas. Mas tem coisa que Deus permite acontecer na nossa vida para que nós cresçamos. Então, que nós viemos entender que as lutas que se levantam contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família, é para crescimento. Amém? Que Deus quer te mudar de nível. Deus quer te levar em lugares novos, né? Mas nós precisamos, irmãos, verdadeiramente nos colocar na presença de Deus. Verdadeiramente nós precisamos
nos colocar diante de Deus e deixar Deus conduzir a nossa vida. Amém? Não adianta a gente entregar a nossa vida para Deus hoje e amanhã pegar de volta. Entregar a quarta e na quarta mesmo já pegar de volta. Entregar domingo e às vezes no domingo mesmo já pega de volta. Aí como é que Deus vai trabalhar? Como é que Deus vai agir? Que confiança é essa que nós estamos tendo com Deus? Amém? Glória a Deus. Então, né, ao longo desse texto que nós lemos, né, Deus, ele vai nos mostrando, né, através ali da vida de Jeremias, né, o que ele quer e o que ele pode fazer. Amém? Glória a Deus. Né? Ele tem nos mostrado o quê? Nos conhece. Deus te conhece. Deus sabe tudo sobre nós. Tudo que nós já fizemos, ele sabe, né? Mas ele nos chama. Amém? Glória a Deus. E Deus tem grandes coisas, irmãos, para fazer através de nós. Deus tem um chamado para cada um de nós. Às vezes, para mim é um chamado, irmão Jair, irmão Marcos é outro chamado, outro irmão é outro chamado, mas todos nós temos um chamado, aleluia, glória a Deus, né? E todos, irmãos, com um só objetivo: alcançar vidas, que vidas sejam libertas, que vidas sejam transformadas através da palavra, através do evangelho, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E ao decorrer do texto, né, aqui do 9 ao 12, Deus fala para nós: seja fiel, né? A palavra de Deus. Deus é a palavra que cura, liberta, transforma. Então, que nós venhamos ser fiel à palavra do Senhor. Amém? Porque nós cremos e sabemos que a palavra de Deus ela liberta, que a palavra de Deus ela transforma, que a palavra de Deus está vida e vida eterna. Amém? Glória a Deus, né? Então nós temos crido, nós temos sido fiel à palavra de Deus, ou nós estamos buscando viver a nossa maneira, ou nós estamos buscando viver ao nosso jeito, né? Ou nós estamos buscando nos adaptar com as coisas do mundo. Ah, não, que eu preciso me adaptar, porque as coisas do mundo estão mudando assim, assado, cozido, eu preciso acompanhar. Ou você está focado em seguir a palavra do Senhor? Ou você está focado e tem buscado a cada dia a palavra de Deus, a direção de Deus? Amém? Aleluia. Através da palavra de Deus, você fará uma, né, revolução na sua casa, uma revolução na sua família, uma revolução no seu bairro, uma revolução na sua cidade. Amém? Glória a Deus. Através da palavra, irmão, de Deus, que cura. Através da palavra que liberta. Através da palavra que traz vida e vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então Deus tem nos chamado, Deus tem nos vocacionado a levar a palavra dele que transforma. Amém? Não é a palavra do irmão evangelista, é a palavra de Deus. Porque ela, irmão, é que faz acontecer. É ela que entra aos nossos corações e a quebranta, que nos faz chorar, que faz nós nos arrepender dos nossos erros e dos nossos pecados. É a palavra de Deus que entra, irmão, na nossa casa, na nossa família e traz libertação, e traz cura, e traz harmonia à nossa família. Essa palavra que cada um de nós precisa levar aonde nós formos. Amém? E mais uma reflexão para nós. Nós temos levado a palavra aonde nós vamos? Nós temos levado a palavra de Deus? O que é que eu, o que é que você, o que é que nós temos feito com a palavra de Deus?
Nós temos pego ela, abrido a Bíblia, ah, tan, tan. Amém, glória a Deus, e fecha e deixa ela ali. Irmão, a palavra de Deus está na Bíblia, mas nós precisamos pegar ela e trazer ao nosso coração. Amém? Nós precisamos trazer para nós e aonde nós for, aonde nós estivermos, nós anunciar a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Às vezes, irmão, Deus tem te chamado, né, para restaurar a tua casa, para trazer renovo para a tua família. Mais uma vez eu digo, você não está aqui em vão. Muitas vezes, né, a pessoa vem na igreja e o Espírito Santo, a palavra do Senhor vai ao coração dela e aquebranta o coração dela. Mas ela não, Deus chama e ela se segura, porque ela pensa no que os outros vão falar, no que os outros vão fazer. Mas Deus, irmão, está te chamando para você fazer uma revolução na tua casa. Uma revolução no meio da tua família. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus tem chamado os homens e mulheres para levar a palavra dele. Todos nós queremos um lar abençoado, uma casa abençoada, né? Família abençoada, queremos prosperar. E Deus, irmão, proporciona tudo isso. Mas o que é que nós estamos fazendo para Deus proporcionar isso na nossa vida, na nossa casa? O que é que nós estamos fazendo? Nós temos aberto o nosso coração para Deus, né, e deixado o Espírito Santo nos conduzir, o Espírito Santo nos guiar. Nós temos ouvido a palavra, temos até ali trazido ao nosso coração, mas temos deixado guardada. E às vezes, irmão, tem apenas uma pessoa. Às vezes Deus te chamou para você ganhar uma pessoa. Mas aquela uma pessoa pode fazer uma revolução no evangelho tão grande que você não faz ideia. Então se disponha, meu irmão, se disponha, minha irmã, a cumprir com o ídolo de Jesus, a levar a palavra de Deus, amém? A ser um instrumento de Deus. Eu e você somos instrumentos de Deus, amém? Só precisamos deixar Ele nos guiar, deixar Ele nos conduzir, né? E as coisas vão acontecer. Não sei o dia ainda é a hora, mas continue perseverando, continue em oração, continue crendo. Amém? Deus é fiel para cumprir, meu irmão. Deus é fiel para fazer. Mas nós, às vezes, estamos ali só querendo receber. Estamos igual o bebê, criancinha, bebê de colo, que precisa de alguém pegar ele para levar, para dar banho, para trocar de roupa, para dar comida. Não, meu irmão. Você não é mais pequeno. Amém? Você já é alguém que Deus chamou para ir e levar a palavra de Deus. Amém? Então nós, irmãos, temos que, como servo do Senhor, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, nós temos que ter bons exemplos de Cristo, bons exemplos de cristãos. Infelizmente, eu tenho certeza que algum de vocês já ouviu falar, ou às vezes até já falou. Para me ser crente igual fulano, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Então, irmãos, infelizmente, pessoas têm dado um mau exemplo do Evangelho, um mau exemplo da palavra. E muitas vezes pessoas têm se segurado. Às vezes têm até vontade de vir à igreja, têm até vontade de conhecer, mas às vezes o vizinho é crente. Mas aí o que ele escuta, o que ele vê, não condiz. Então, eu e você, servo do Senhor, temos que ter esse cuidado de zelar,
de preservar pela palavra de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Teve um pregador que a irmã Maria estava vendo um vídeo, isso já faz tempo, e eu estava do lado dela, estava ouvindo. E ele falava: pregue, pregue, pregue. E se precisar, fale. Amém? O nosso testemunho de cristão, irmãos, conta muito. O que é que os nossos vizinhos, nossos amigos de escola, de trabalho, falam de nós quando nós não estamos, né? O que será? Se quando o nosso nome é citado, né? Verdadeiramente eles têm falado, não, é um servo de Deus. Não, é uma serva de Deus. Hoje tem dito, não, passei daquele jeito, eu prefiro ficar onde eu estou. Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. Vamos zelar pela palavra. Vamos zelar pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém? Glória a Deus. Né? Vamos zelar pelo Espírito Santo e deixar, né, que Deus venha fluir através de nós. Que o nosso testemunho, né, de vida, nosso testemunho de servo, de filho de Deus, venha fazer com que pessoas venham querer conhecer a Deus. Venham querer estar na casa, estar na presença de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, irmão, que nós sejamos fiéis, né, à palavra do Senhor. Não é a minha, é a palavra de Deus. Vamos ser fiel à palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Né? E através da nossa fidelidade à palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus, no verso 11, na minha versão diz assim: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que é que vê, Jeremias? Eu respondi: Vejo uma vara de amendoeiro. Aleluia, glória a Deus. Irmão, amendoeiro aqui significa uma nova estação, coisas novas, um novo começo. E para isso Deus tem nos chamado, né? Para que nós viemos levar algo novo, para que pessoas tenham algo novo, tenha ali uma nova estação, né? Algo na vida deles, né? Que só Deus pode fazer. Esperança, esperança de dias melhores. Amém? Glória a Deus. Então que nós viemos ser esse homem, essa mulher que é fiel à palavra de Deus. Amém? Que aonde chegar, né, coisas novas vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Né, Deus é fiel para cumprir, mas o que você está fazendo, né, para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida? Muitas vezes a gente tem ouvido, né, não, eu tenho uma promessa de Deus, glória a Deus, aleluia. E muitas pessoas, irmãos, têm ali recebido a palavra, recebido a promessa e têm ficado eufórica. É bom, não é, você receber uma promessa de Deus, né? E às vezes ele passa uma semana, passa meses, passa anos, e você não vê a promessa acontecer. Aí você fica, será se aquele profeta não era profeta, não? Será se ele falou foi da boca dele mesmo, não foi da boca de Deus, não? Irmãos, a palavra de Deus é clara, Deus é fiel para cumprir, aleluia, glória a Deus. Mas o que que eu, o que que você, o que que nós estamos fazendo para que a promessa de Deus seja cumprida em nossa vida? Amém? Então muitas vezes a gente acha que é só ouvir. Uau, eu ouvi uma promessa que Deus vai restaurar a minha casa, que Deus vai restaurar a minha família, né? Que vamos ser prósperos. Tá, mas o que que você está fazendo para a promessa acontecer? Então, irmãos, Deus ele deu a promessa, mas ele requer algo de nós. Amém? Nós precisamos entender isso. Não é nós só receber a promessa
e viver a nossa maneira e viver ao nosso jeito, achando que vai vir. Ele é fiel para cumprir, mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Glória a Deus. Ele é fiel para fazer, mas se eu não faço a minha parte, como Deus vai fazer? Aleluia. Ele é fiel, ele é justo. Glória a Deus, né? Ele é justo. Então Deus, ele como um bom pai que ele tem prazer, ele tem alegria a dar a seus filhos. Mas nós, como filhos do Senhor, estamos fazendo por onde merecer as bênçãos do Senhor? Nós estamos fazendo por onde receber aquele presente que você tanto aguarda do seu pai? Você está fazendo por onde merecer? Você está agradando a Deus? Você está agradando o coração de Deus? Ou você quer fazer as coisas do seu jeito e achar que Deus tem que fazer tudo que você quer? Irmão, nós temos que crescer, não só em estatura, né? Crescer em fé, crescer em conhecimento da palavra. Amém? Glória a Deus. Né, nós precisamos conhecer, buscar na fonte, que é a Bíblia, todos os dias. Buscar ali, todo dia extrair um pouquinho, para ir conhecendo, para ir se aprimorando, né? E para que Deus venha cada dia trabalhar mais e mais em nossas vidas. Amém? Né? Nós vemos, irmãos, até aqui, aleluia, Jesus, até o versículo 12, né, que Deus chama, né? Chama Jeremias, chama a mim, chama a você para anunciar as boas novas, palavra de Deus. E Deus fala que é fiel para cumprir. E Deus fala que conhece, que capacita, né, que cuida, né? Mas a partir, irmão, do verso 13 em diante, né, a gente vai ver que as coisas de Deus, né, do reino de Deus também tem lutas, tem dificuldades, tem problemas. E às vezes Deus está nos chamando hoje, está dizendo, filho, se fortifica hoje, se fortalece hoje, toma uma posição hoje, porque Deus sabe o dia de amanhã. Amém? Glória a Deus. Amanhã é segunda-feira, né? Todos nós já sabemos como é que vai ser a nossa rotina amanhã. Nós temos na cabeça, né? Amanhã, eita, amanhã é dia de segunda-feira, dia de levantar cedo, né, irmão Jair? Né? Irmão, mas amanhã só a Deus pertence. Nós temos na nossa cabeça programado o que é que nós vamos fazer, mas só Deus sabe do amanhã. Amém? Então Deus nos chama hoje, nos vocaciona hoje. Então ouça a palavra de Deus hoje. Faça o que Deus tá te mandando você fazer hoje. Amém? Porque, irmãos, dias maus vão vir. Você pegar todo ao longo da Bíblia, você vai ver que dias maus vão vir. E os dias maus vêm para todos. Amém? Né? A gente acha que nós, como servo do Senhor, como filho de Deus, e a gente acha que não. E ainda zanga e se revolta quando chega o dia mau. Mas o dia mau, irmãos, eles vêm para todos. Amém? Deus fala de momentos difíceis, né, de pressão, dias maus, né? Por isso Deus convoca todos nós a tomar uma posição. Deus é justo, Deus é juízo. Então o mal virá sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Então Deus nos chama para nós tomar uma posição, para que nós venhamos nos levantar em nossa casa, nos levantar no meio da nossa família, nos levantar no nosso bairro, na nossa cidade. Porque, irmão, o dia mal vai vir. E se quando ele chegar, se nós não tivermos firmes em Cristo Jesus, né, a gente vai cair. E aí, será se a gente caindo, a gente vai conseguir se levantar?
Se levantar, amém, glória a Deus. Mas Deus, irmão, está dizendo, filho, te prepara para quando chegar o dia mau, você passe por ele, aleluia, glória a Deus. Né? Deus cumpre, irmão, com a palavra dele. Cabe a nós, né, obedecer os seus mandamentos, não desanimar. A própria palavra de Deus fala, não desanime, pois eu estou contigo. Então Deus está falando para nós hoje. Não, eu não sei a luta, a dificuldade que você está passando nesse momento. A luta que você está enfrentando, mas eu quero te dizer que Deus sabe. E Deus está dizendo, filho, filha, eu sou contigo, aleluia. Glória a Deus, não desanima. Não pense em desistir. Não pense em parar. Deus é contigo, aleluia, Jesus. Aquele que pode todas as coisas é contigo. Você vai vencer, você vai superar em nome de Jesus. Permaneça firme, permaneça fiel, permaneça na presença de Deus, aleluia, Jesus. E deixa Deus cuidar, deixa Deus cuidar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus nos prepara para que sejamos homens e mulheres, né, fortalecidos, fortificados nele, em sua palavra, e assim nos tornarmos uma coluna, base, referência de servo do Senhor. Então eu e você precisamos ser uma coluna, uma referência, um ponto. Amém? Para que aqueles que ainda estão começando, aqueles que ainda não conhecem Jesus, ao olhar para nós, ele veja um homem de Deus. Ao olhar para nós, ele veja uma mulher de Deus. Alguém que ele pode chegar porque ele vai sentir firmeza. Amém? Porque eis ali um homem de Deus, eis ali uma mulher de Deus. Alguém que anuncia a palavra de Deus. Né? Não alguém que fala de si mesmo. Não alguém que vai em achismo, isso ou aquilo, mas alguém que é fundamentado na palavra. Alguém que crê na palavra, alguém que vive a palavra, aleluia, glória a Deus. Então Deus nos chama e nos vocaciona que nós sejamos esse ponto de referência. Nós precisamos, amada igreja, ser esse ponto de referência. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Nós precisamos ser esse ponto de referência, né, de um homem de Deus, de um servo do Senhor. Alguém onde as pessoas tenham confiança em conversar, em pedir uma opinião, sabendo que a gente não vai falar de nós mesmos, mas a gente vai falar a palavra do Senhor. Amém? A palavra de Deus, né? E é isso que Deus quer de nós. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E toda peleja contra nós cairá por terra em nome de Jesus. Deus é conosco, meu irmão. Deus é contigo, amém? Não importa a luta que você está passando ou que você irá passar, Deus é contigo. Creia somente. Creia somente. Viva a palavra. Não fuja a palavra. Aleluia, glória a Deus. Mas sejamos firmes na palavra do Senhor. Que nós possamos trazer a palavra de Deus para a nossa vida e verdadeiramente viver, e verdadeiramente praticar a nossa vida, a palavra de Deus, para que nós sejamos essa referência que Deus nos chamou a cada um de nós, para que nós possamos cumprir com o ID, para que nós possamos cumprir com o chamado que Deus deu para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, que nós possamos abrir o nosso coração para Deus, né? Deus, ele tem e quer o melhor para cada um de nós. Mas tudo, irmãos, na nossa caminhada, na nossa vida cristã, é processos. E nós temos que passar pelo processo. Amém? Né? E às vezes o processo vai doer. Às vezes o processo vai fazer você chorar.
Às vezes o processo vai te dar vontade de desistir, mas permaneça firme em Cristo Jesus. Permaneça firme em Cristo Jesus. A palavra fala, Ele é contigo. Ele é contigo.